Vossa Senhoria tem a palavra. Tenho que começar falando que eu preciso pedir desculpas pelo meu português, porque eu só sei falar obrigada. Vou falar em inglês, eu vou falar devagar para que os intérpretes possam fazer o seu trabalho. Em primeiro lugar, o que essa crise tem nos ensinado? A crise nos ensina que as soluções podem ser encontradas por meio de cooperação e coordenação entre os países. Nós vimos isso no G20 e é importante que isso aconteça entre os Estados Unidos e o Brasil. O Citigroup, em muitas maneiras, é uma empresa brasileira. Nós somos vistos como uma instituição global financeira, mas de coração nós somos brasileiros. Estamos aqui no Brasil há 95 anos, servindo empresas brasileiras, empresários brasileiros, desde os pequenos empresários às grandes empresas, e nos vemos como parceiros no Brasil, apoiando investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos ou em todo o mundo. Nós também funcionamos como banco para 97% das companhias Fortune 5 que vêm para o Brasil para se beneficiar das oportunidades fantásticas que o Brasil oferece. Então, desse ponto de vista, nós nos vemos como brasileiros, nós nos vemos como americanos, nos vemos como atores globais, apoiando o progresso do crescimento econômico nos Estados Unidos, no Brasil e em todo o mundo. E é desse ponto de vista que eu gostaria de compartilhar com vocês porque nós achamos que esse é o tempo de fazer avançar esse tratado bilateral. O Steven falou de vários exemplos que dizem por que este tratado é importante, mas eu gostaria de falar do ponto de vista dos clientes que nós temos aqui no Brasil. Os números são grandes quando pensamos nos clientes brasileiros e nos clientes de fora que vêm operar no Brasil. E do nosso ponto de vista, nós vemos grandes oportunidades neste tratado. O que é esse tratado? Se pensarmos naquilo que o Roberto falou, o tratado é a solução e nós precisamos voltar aos princípios fundamentais. Precisamos olhar para os obstáculos que não deixam as empresas brasileiras e americanas avançarem e crescerem e criarem maiores oportunidades de investimento. É por isso que o Citigroup, como membro do Fórum Estados Unidos-Brasil, em parceria com empresas como Gerdau, Embraer, Vale do Rio Doce, é isso que nós estamos procurando, a solução que permitirá maiores parcerias entre os Estados Unidos e o Brasil. Então é simples, a solução é voltar àqueles princípios fundamentais e aos objetivos-chave. Um deles, precisamos aumentar a competitividade das empresas brasileiras e americanas. Ponto. Os tratados fiscais ajudam a alcançar este objetivo. Os brasileiros que estão querendo expandir suas operações nos Estados Unidos e oferecer bens e serviços de forma competitiva não podem fazê-lo se eles estão sujeitos a dupla tarifação, bitributação. Nos Estados Unidos acontece o mesmo. Nós estamos tentando ser mais competitivos, mas os americanos não podem vir para o Brasil e ser competitivos se eles estiverem sujeitos à bitributação. Ou seja, nós temos nos Estados Unidos tratados com os principais países do mundo. Se olharem para os 10 maiores países em PIB, qual é o que falta? É o Brasil. Nós temos oportunidades fantásticas para ser parceiros. Como disse o deputado, por exemplo, biodiesel, nós temos oportunidades para progredir nos Estados Unidos e em todo o mundo, mas a bitributação impede as empresas de serem mais competitivas. Então, esta questão precisa ser abordada. A segunda questão é em relação aos ganhos. Nos Estados Unidos, eles estão sujeitos a um ganho de 30%. Nos Estados Unidos, isso iria para 0% se assinássemos um tratado. Quem quer pagar 30% de imposto e quem quer pagar zero? Se você for pelos números que o Roberto apresentou e olhar quanto se paga em termos de imposto, eu preferia estar dando um emprego para muito mais gente do que pagando tantos impostos.
30%, por exemplo, em dividendos. O Steven também falou a mesma coisa. O tratado se aplica a royalties, a juros. Se nós pudermos baixar esses impostos até zero, imagina qual seria o efeito multiplicador disso. Se você perguntar a qualquer pessoa aqui, você quer pagar 30% ou zero? Todo mundo quer pagar zero. E os Estados Unidos negociou tratados nesse sentido com o Japão e com o Reino Unido. Nós temos que nos assegurar que os parceiros brasileiros tenham essa mesma vantagem competitiva e precisamos baixar o imposto para zero para que as oportunidades no Brasil e nos Estados Unidos gerem empregos e não aumentem o pagamento de impostos.